Sabe, porém, isto, que o quê? Últimos dias. Nos o quê? Últimos dias. O que é? Tempos perigosos. Agora, somos um povo de profecia. Esta é uma declaração profética? Sim, sim. Isto é tão profético quanto Daniel 8,14. Sim. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. Agora você vai observar. Vamos ler sobre esses tempos perigosos. Pois haverá homens, vamos lá, amantes de si, cobiçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, impuros, sem afeição natural, traidores, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, infiéis, impulsivos, orgulhosos. Continue. Decados, amantes dos prazeres mais que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, negando o poder. Desses, afaste-se. Pare, observe microscopicamente. Há terremotos? Não. Inundações? Não. Guerras? Não. Como em Mateus 24? Não. A ênfase está em quê? Digam. Isto não é sobre a besta? Não. A nível pessoal, estão me acompanhando? É fácil olhar para a besta por um telescópio. Aquela é a besta. Ah, sim, ok. Vejo os chifres. Então é dos Illuminati. Você sabe, vai a campo com binóculos, aprimora a visão com o estudo da Bíblia e tem isso na teoria. Ah, aquele é o Papa. Ok. Lá vai quem for. Ah, sim. É o fim da aprovação chegando. Eu vejo. Deixe-me virar vegetariano rapidamente. Eu vejo. Ah, lá vem um tempo de Ju. Ah, eu vejo. Amém. E por isso estamos muito distantes. Somos como turistas proféticos. Visitamos estes locais e eventos que temos. Somos guias e dizemos, é o fim da aprovação. É aquilo. Mas isto diz, e você? Amém. Você. Sabei também que nos últimos dias, tempos perigosos. O que são eles? Qual o primeiro? Amantes de si mesmos. Por isso, a igreja não tem dinheiro para o evangelho. Gastamos em nós. Amém. Certo. Orem. Verdade. Fazemos fila na porta da Apple Store. Pelo último modelo. E usamos o dinheiro de Deus? Bom. Homem. Sexta-feira negra, segunda-feira negra e terça-feira rosa, estamos todos na fila para conseguir as barganhas. Para quê? Os homens se tornarão amantes de si mesmos, focando apenas em seus próprios desejos. Pergunto-lhe, não responda, isso se aplica a você? O Papa é responsável por você amar a si mesmo? Não. Você culpa os Illuminati? Não. E a profecia? Amantes de si mesmos, cobiçosos, vangloriosos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais. Quero falar com os jovens. Obedece aos pais? Esse sorriso parece culpa. Obedecem aos pais? A Bíblia diz que a desobediência aos pais será um sinal do fim, pior do que em séculos passados. Se não fosse um sinal, haverá rebelião não só contra pais biológicos, mas os idosos da igreja são seus pais e mães. Amém. A Bíblia diz isso em 1 Timóteo 5, 1-2 e Ellen White também. Honra teu pai e tua mãe inclui as pessoas mais velhas da igreja. Na igreja, como membro, ao casar com uma mulher da igreja, você casa com sua irmã. Ninguém está me ouvindo. Estou falando sozinho. Jovens, obedecem aos seus pais? Amém? Sim, essa é a minha pergunta. Filhos rebeldes são um sinal do fim dos tempos. Amém. Eu vejo as crianças de hoje e comparo com as da minha época. Sabe, no meu tempo, na época de Colombo. E eu pergunto, o que foi? Ao entrar um professor, você se levantava. Não falou.
sentava quando te mandavam. Se um professor falava, você calava e obedecia. Se seus pais soubessem, o professor teria que falar com você. Hoje, professores buscam proteção contra balas, e facas e violência física. Hoje em dia, a juventude não demonstra respeito algum pelos idosos. Um sinal. Agora falo com meus irmãos mais novos. A Bíblia te descreve. Não me diga que você tem 12. Jesus tinha 12. A Bíblia diz em Lucas 2, 50 a 51. Ele obedeceu aos pais. Deus os obedece. Amém. Amém. Desobedientes aos próprios pais. Totalmente ingratos. Impuros. Pergunta: quão grato você é? Quão grato eu sou pelas bênçãos diárias de Deus a cada momento? Amém. Amém. Faça isso. Só isso. Faça. Agora, faça. Sabe quantos processos são necessários para fazer isso? É contração muscular. Sabe quantos passos, micropassos, precisa para fazer isso? Sabe quem organiza tudo isso e mantém funcionando? Deus. Amém. Amém. Há uma câmera em mim. Não quero ir longe, mas dou um passo para trás. Sabe quantos músculos preciso para fazer isso? Para manter meu equilíbrio, não cair e saber onde estou no espaço? Nele vivemos, vamos, vivemos e morremos. E nele existimos. Amém. Ingratos. Impuro. Impuras. Ellen White escreve: o novo nascimento é uma experiência rara nesta era do mundo. É por essa razão que existem tantas perplexidades e desafios dentro das igrejas hoje em dia. Pessoas impuras e bons. Amém. Falam de retidão, mas não a vivem. São justos, mas não salvos. Perfeitos ao mundo. Ímpios, impuros, líderes religiosos. A Bíblia diz que nos últimos dias a igreja terá pessoas impuras. Isso não é sobre o mundo. Próximo verso. Sem afeição, sem amor pelos irmãos. Quebradores, quebra-acordos, promete e não cumpre. Falsos acusadores. Amém. Incontinentes, sem controle, ferozes. Uau! Há membros da igreja que te atacarão a qualquer momento, ou um alfinete. Literalmente, fisicamente, te encarar com um copo de soja na mão. Há membros que atacaram pastores. Brigas na diretoria da igreja. Nós vamos te colocar no seu devido lugar em 1 minuto para você saber quem é quem. Um novo pastor chega e alguém precisa informar quem é o mais influente. Cuidado, pastor. Ferozes, malvados, mas bem vestidos, sem afeição natural, os que quebram acordos, falsos acusadores, incontinentes, ferozes e desprezadores daqueles que são bons. Cristo sofreu isso a vida toda. A retidão provoca uma reação. Quando você decide viver uma vida reta aos olhos de Deus, pelo poder dele, sua maior oposição virá da igreja. Amém. Tenho uma amiga em certo país. Sim, um país que não vou nomear. Ela decidiu educar os 2 filhos em casa. Foi desassociada. Juntamente com outras famílias que optaram por educar em casa, desprezadores dos que são bons. Conheci igrejas que expulsaram missionários por pregar a mensagem de saúde. Foram expulsos e impedidos de retornar. Desprezadores dos que são bons. Traidores. Traidores.
E a maior traição é contra Deus e a verdade que ele transmitiu e confiou a esta igreja. Traidores, impulsivos, sem pensar, só reagindo. Sem pensar ou deliberar, só reagem. Traidores, impulsivos e muito arrogantes. Eu sou tudo o que há para ser. Como dizemos, eu sou tudo isso e mais um pouco, com um molinho extra. Estão comigo? Eu sou o máximo, arrogantes. Agora, essa se aplica a muitos de nós. Digam os 4 primeiros, amantes dos prazeres, mais que de Deus. Você organiza um banquete, todos vêm com casacos de pele e vestidos que guardavam em armários climatizados. E todos vão a este banquete na igreja. Um estudo e ninguém vem. Você organiza um jogo de basquete no sábado à noite, todo mundo vem. Você faz um estudo bíblico, ninguém vem. Mais amantes do prazer do que amantes de Deus. Sabe, Jesus disse, este povo honra-me com os lábios. Termine o versículo. O coração, mas o coração sombrio. O coração deles está sombrio. Tito 1, 15 a 16. Dizem conhecer a Deus, mas negam-no com obras. Amantes do prazer mais do que amantes de Deus. Consumidos pelo que o Seattle Seahawks faz. E sem qualquer interesse no concílio de outono ou no concílio de primavera. Vocês estão a entender? Amantes do prazer. Alguém disse ontem, mal podemos esperar o pôr do sol. Não sei se foi o irmão Wilson ou o irmão Norme. Para saber os placares. Os resultados dos jogos da pós-temporada. Agora é o futebol universitário. Eu estou em Ann Arbor, é onde eu moro. Temos o maior estádio de futebol do país, onde o Michigan Wolverines joga. Aos sábados, nossa, e eles estão jogando em casa. O trânsito é infernal. Pessoas vêm de todo o país para o fim de semana, ex-alunos vêm seus times, alugam hotéis, pessoas alugam quintais para estacionar e você paga $20 por 5 minutos, sabe? É isso. Amantes do prazer. E então, de sábado a domingo na NFL, você vai a Green Bay, todos agasalhados num estádio ao ar livre, a 12 graus negativos Celsius e o estádio lotado. Vocês estão comigo? Amém. Para ver 22 homens caírem e levantarem. Amém. E a igreja agora está vazia. Mas quantos amam Jesus? Todos amam. Amantes do prazer? Mais que de Deus. Versículo 5. Leiam em voz alta para mim, tendo aparência de piedade. Aparência de piedade, mas negando o seu poder. Terminem, por favor, desses. Afaste-se, é sério. Há pessoas na igreja que você deve evitar. Deixe-me expressar de um jeito diferente. Existem pessoas na igreja cuja influência pode prejudicar sua vida espiritual. Nunca se sinta na obrigação de ser próximo de todos na igreja. Amém. O que acabamos de ler descreve os membros da igreja. Amém. Profecia. Face a face. Tendo uma aparência de piedade, mas que nega a eficácia e o poder que provém dela. Desses, afaste-se. Eu não tenho filhos, mas se tivesse... Há crianças em igrejas que visitei com as quais eu não gostaria que meus filhos se misturassem. Que assim seja, é isso mesmo. Isto não é superioridade, é apenas encarar a realidade. Eu já observei crianças em igrejas. Se tivesse filhos, não permitiria que os meus se misturassem com elas. Dessas pessoas, afaste-se. Eles dirão, de tal desprezo, minimize, limite sua exposição. Minimize e limite a sua exposição.
Grande Conflito, página 409, parágrafo 1, pela terceira vez ouvimos: a Escritura, que acima de todas foi o fundamento e pilar central da fé adventista, foi a declaração: até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Isso nos torna um povo profético. Povo familiarizado com eventos proféticos. Entendi e afirmei isso no início da minha apresentação. Contudo, o que eu desejo de vocês, de agora em diante, é que transfiram o foco dos eventos proféticos para a sua própria condição profética. Amém. Deixe tirar brevemente o fardo dos Illuminati, do papado e o falso profeta. Onde está Cristo agora? No Santíssimo. Fazendo o quê? Justificando. A quem? A nós. Dê-me outra palavra para nós. Redenção. A igreja. Amém. Será que Cristo perdoa pecados que não são confessados? Não. Não é o mundo que impede Cristo de voltar do lugar santíssimo, porque eles não têm nada para enviar para lá. É tempo que não param de pecar. Veja, este templo precisa ser limpo antes daquele ser limpo. Amém. Este microfone funciona? Sim, funciona. Ouviram o que eu disse? Este templo. Nós somos um templo, sim ou não? Sim. Ele precisa ser purificado? Sim. A purificação deve acabar aqui antes de terminar lá. Amém. Não falamos do mundo, mas sim da igreja. Cristo ainda não retornou e a razão para isso somos nós. Amém. Não o mundo, nem o Papa, nem os Illuminati, não os abençoo. Somos nós o problema. Não cessamos de pecar. Você me segue? Não paramos de pecar, continuamos a pecar e Cristo precisa ficar para cuidar disso. Quando a fonte do pecado for completamente eliminada aqui na terra, Cristo pode interromper seu trabalho e vir, independente dos Illuminati. Amém, amém, amém. Novamente, não apoio os Illuminati, não me entendam mal. Nosso tema, profecia face a face, face a face. Ouça a Bíblia. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Quem prega? A igreja, não os Illuminati. Em outras palavras, Deus não está esperando por um cronograma específico de eventos para que os Illuminati, o papado ou quem quer que seja cumpram. Ele espera pela igreja. Amém. Amém. Parábolas de Jesus, página 69, parágrafo 1. Cristo aguarda com anseio manifestar-se em seu povo. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido. Onde? Em nós. O que acontecerá? Então ele virá para nos reclamar como seus. O que os Illuminati têm a ver com isso? Nada. Vou encerrar logo, mas quero informá-los sobre a condição que o pecado gerou: culpar os outros. Sim, quando Deus falou a Adão, ele disse: a mulher que me deste, a mulher, a serpente. Nós culpamos por genética. É uma resposta instintiva, controlada só pelo Espírito de Cristo. Estão comigo? Mesmo errados, culpamos os outros. Culpamos Illuminati, muçulmanos e hindus por serem difíceis de conquistar, budistas também. Não são. Somos difíceis de conquistar. Vocês não me acompanharam. Amém. Quem mais deu problema a Deus na Bíblia? Os israelitas. Eles, não os cananeus. Não os babilônios. Os israelitas, o único povo que ele não podia destruir. Ele os destruiu. Destruiu os egípcios no Mar Vermelho? Sim. Em Juízes 4, os midianitas. Foram eles? Os cananeus vieram e Baraque foi com Débora. Ele aniquilou completamente todo o exército? Sim.
Um anjo destruiu 185 mil soldados assírios sob Senaqueribe? Sim, aleluia, amém. Mas onde Deus destruiu os israelitas, em lugar algum, ele não podia. Uau, vamos esquecer o Israel antigo. Vamos olhar para o Israel moderno. Ontem eu disse que temos uma mensagem que nos prepara para Cristo, não o prepara. Quando digo nós, refiro-me ao mundo, pois sua preparação pode ser justa ou injusta. Em Apocalipse 14, há duas colheitas, ambas maduras. Estão comigo? Ambas maduras, salvos, perdidos. Ambas devem amadurecer antes de Cristo. Nossa mensagem faz isso. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Agradeço por Apocalipse 13, Daniel 7, chifre pequeno, homem do pecado e papado. Grato por Apocalipse 13, versículos 11 a 18, que aponta o falso profeta. Grato por Apocalipse 12, que identifica o dragão. Grato por Apocalipse 14, 6 a 12, 12, 17, 18, 1 a 5. Mas digo-vos algo, Deus nos aguarda com expectativa. Amém, amém. E eu quero que por recomendação deem um tempo e deixem o papado em paz. Dê um tempo à besta, porque não é a superestrela do Apocalipse, mas Jesus Cristo. Estão comigo? Aleluia. Sim, estudamos Apocalipse como se a besta fosse a superestrela. Jesus Cristo é a superestrela do Apocalipse e Daniel. Dê um tempo a ele. E vamos nos concentrar em 2 Timóteo 3, 1 a 5. Se tiver a King James, leia comigo. Encerrarei com um apelo. 2 Timóteo 3, do versículo 1. Primeiro, orarei. Pai, ao concluir, espero ter sido claro. Que o Espírito encerre com revelação divina. Amém. Achou 2 Timóteo 3? Sim. Leiam comigo do versículo 1 do capítulo 3. Ora, o Espírito afirma: sabei também que nos últimos dias virão tempos perigosos. Que dias são esses? Estes dias. Agora leiam comigo. Os homens amarão a si, gananciosos, blasfemos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto, traidores, acusadores, incontinentes, ferozes. Vamos lá. Desprezadores do bem, traidores, impulsivos, orgulhosos, amantes do prazer mais que de Deus, com aparência de piedade, mas sem seu poder. Desses, afaste-se, dedique um tempo e que esse seja o seu foco profético. Sim, exatamente. Dê um tempo à besta. Tire um tempo e deparar-se com a profecia frente a frente.